eu sou Roberta Alves e sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Rebeca Paulo, ela que é reumatologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje, doutora, nós temos uma pauta especial. O nosso assunto hoje diretamente vai ser para as grávidas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre doenças reumatológicas, em especial sobre artrite reumática. Doutora, para que todos entendam, o que é artrite reumática? Bem, a artrite reumatoide é uma doença crônica que ela causa uma inflamação nas juntas, em várias juntas do corpo. Ela é uma doença que infelizmente não tem cura, mas tem tratamento, hoje já bem estabelecido, e ela está incluída num grupo de doenças que são chamadas de doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o sistema de defesa do nosso corpo fica desregulado e ele começa a atacar as juntas de uma forma inadequada, as juntas que estariam saudáveis, e isso, cronicamente não tratado, pode gerar deformidades que podem ser irreversíveis. Doutora, vamos falar, e quais são os sintomas? Bem, a artrite reumatoide, o principal sintoma é o quadro de dor nas articulações. Geralmente vem acompanhado com rigidez nas juntas, principalmente pela manhã ou à noite, com inchaço. O envolvimento das articulações, ele costuma vir em várias juntas, mas as principais que chamam mais atenção são as mãos, os punhos, principalmente as pequenas articulações de mãos e às vezes também dos pés. E vale lembrar assim que é uma doença que a gente chama simétrica, ou seja, ela acomete de um lado e do outro. Então, esse é um padrão bem característico da doença. Doutora, e como pode ser feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico da artrite é basicamente clínico, né? Você precisa ter uma suspeita, porque ela tem um padrão de acometimento, mas assim, precisa ser feito o diagnóstico diferencial. Várias outras doenças podem estar simulando. Então, assim, além desses sintomas que já foram relatados, a gente sempre complementa com exames de sangue, que vão mostrar inflamação no organismo, e existem também exames específicos da doença que podem vir positivos. Mas cada caso é individualizado para fazer o diagnóstico correto e principalmente excluir outras causas para se ter o diagnóstico final da artrite. Doutora, a mulher que tem artrite, ela pode engravidar? Sim. No geral, os estudos têm demonstrado que a fertilidade das mulheres com artrite reumatoide ela não é afetada. Inclusive, assim, muitas pacientes que às vezes podem ter só um pouco de atraso, um pouco de dificuldade assim, em questão de tempo, mas elas têm gestação similar, quem não tem nenhum problema de saúde, e podem ter uma evolução, um curso normal da doença. Inclusive, muitas delas, a gente já sabe que 50% a 70% das pacientes melhoram os sintomas durante a gravidez. O grande problema vem depois da gravidez, porque os primeiros 3 meses depois do parto é um período em que, às vezes, costuma ter grande reativação da doença. Por isso que o acompanhamento com o reumatologista, junto com o obstetra, deve ser feito regularmente e de maneira contínua, inclusive antes, durante e depois mesmo da gravidez. Doutora, durante a gravidez, existem cuidados especiais? Sim, isso é o ponto fundamental no tratamento das pacientes com artrite que engravidam. O primeiro passo é saber o momento de quando que você vai poder engravidar. Você tem que combinar, além do seu obstetra, com o seu reumatologista, porque o ideal é que a sua doença esteja bem controlada, e isso a gente vai perceber só com o exame clínico, com os exames de sangue, para saber qual o momento adequado que você pode engravidar. E outro ponto fundamental é com relação às medicações, porque você precisa saber quais medicações a gente precisa suspender antes de engravidar, quais que podem ser mantidas e todas essas orientações adicionais que são feitas continuamente no acompanhamento das pacientes.
Perfeito. A minha próxima pergunta é sobre a medicação mesmo, doutora. Os medicamentos para o controle da artrite podem causar problemas ao feto, doutora? Sim, infelizmente, tem muitas medicações que a gente usa comumente para o controle da doença que podem causar má formação no bebê, retardo de crescimento, mas é aí que entra o papel do acompanhamento com o médico, porque se você já está usando alguma dessas medicações, ela pode ser suspensa e substituída por outras que a gente sabe que já são feitas, que controlam a doença e que não causam nenhum mal para o bebê. Inclusive, que vão desde remédios orais até injetáveis, que são os que a gente tem mais modernos para tratar a doença. A gente já tem opções para usar naqueles quadros de pacientes que precisam da medicação durante a gestação. Algumas medicações realmente podem ser utilizadas com segurança, mas tudo isso é individualizado de acordo com o grau de atividade da paciente, do descontrole da doença, e para determinar qual é o remédio ideal naquele momento. Ok, doutora. Doutora, e quando uma grande pergunta das futuras mamães também que têm artrite, quando procurar a ajuda do especialista? Quando a mamãe tem ideia de engravidar, qual é o planejamento, doutora? O principal mesmo é planejar, né? Então, se você está pensando, sabe que tem uma doença reumatológica, qualquer, mas sobretudo a artrite reumatoide, você planeja com seu obstetra, a gente vai fazer todos os exames, ver quais medicações tem que manter, quais tem que retirar e fazer todas as orientações adequadas. Então, o principal mesmo é ter o acompanhamento regular e, dessa forma, a maioria dos pacientes conseguem ter uma gravidez tranquila e sem maiores intercorrências. E muito felizes, né, doutora, com a chegada do bebê, né? Com certeza, é sempre bem-vindo. O médico também fica muito feliz. É isso aí. Doutora muito simpática, doutora muito querida. Muito obrigada, doutora, pela sua valiosa participação aqui no programa O Mundo Mais Criança. Eu que agradeço a participação. Quero parabenizar o programa por estar abordando um tema tão importante, que às vezes ainda é desconhecido e que gera muitas dúvidas nas nossas pacientes. E é uma oportunidade especial estar aqui podendo esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora. A nossa missão é essa. O programa Mundo Mais Crianças vai ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.